Olá, irmãos de caminhada. É com muita alegria que aqui estamos, mais uma vez, buscando atender a esse canal, Servir Ponto Luz. E hoje nos foi pedido para conversarmos sobre bem-aventurados os pacificadores. E nós aqui estamos, então, deixando um pouquinho, para a nossa reflexão. Vamos começar, meus irmãos, lembrando, que Jesus, através das bem-aventuranças, ele veio nos mostrar a forma de como nos transformarmos. Por quê? Para chegarmos a sermos um bem-aventurado, nós precisamos das transformações morais. E para chegarmos, a ser pacificadores, nós precisamos exatamente disso. Fazer a mudança, fazer a reforma íntima. Lembrando que no capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz sobre essa bem-aventurança, que é o capítulo 9, e ele vem nos mostrar, nos colocar a refletir sobre o que nos é envolvido, o que as outras pessoas direcionam a nós, traz para nós sobre as injúrias que nós recebemos, as violências, nos coloca a pensar quando fala das instruções dos espíritos, e aí nos coloca também diante das nossas vidas a refletirmos a forma que vamos resolver essas situações, porque a cada injúria, a cada violência que sofremos, é importante que nós lembremos, que Jesus, o nosso irmão maior, também passou por várias situações. Mas e nós? Como nós estamos? É importante que nós lembremos aqui, meus irmãos, que na verdade, a paz no mundo só vai acontecer se nós estivermos conectados em nós com essa paz, porque somente assim nós conseguiremos passar adiante aquilo que nos é confortado aqui dentro de nós, Então nós precisamos nos conscientizar, meus irmãos, que essa transformação que muitas vezes nós colocamos, na mão do outro, depende de nós. Nós formamos um conjunto, nós temos, todos nós, vamos assim colocar, ter um comportamento para podermos essa conquista chegar até nós e a todos aqueles que estão envolvidos nessa energia, ou seja, todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta. E o que seria que Jesus, queria passar para nós com essa bem-aventurança? Porque ele fala dos pacificadores. Por quê? Porque ele coloca, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E nós outros que ainda não estamos nessa faixa da pacificação, não somos filhos do Pai? Mas não é isso que Jesus queria colocar para nós, O que a gente consegue compreender, que Ele nos direciona, que Ele nos convoca, vamos assim dizer, para que possamos nos conectarmos ao Pai maior. Nós precisamos sim dessa mudança. Por quê? Para nós sentirmos Deus, para nós nos direcionarmos ao reino dos céus. Jesus deixa sempre claro para nós que o caminho era através dele, que ele era a verdade e a vida. Porém, nós precisamos estar nos iluminando, nós precisamos estar a cada dia mais convictos e direcionados. Então, como que anda o nosso comportamento diante dessas situações da nossa vida no dia a dia, Nós gostaríamos de lembrar aqui uma fala do nosso irmão Emmanuel no Livro da Esperança, que no capítulo que fala da pacificação, ele coloca que às vezes, a gente percebe uma falta de um companheiro, mas às vezes a gente não consegue se calar
com essa falta do companheiro. Então, a pacificação começa aí. A gente precisa, na verdade, ao invés de sair alardeando as situações que a gente ouve, aquelas situações que nós não gostaríamos que falassem sobre nós saímos por aí falando. Ele também nos coloca para poder estabilizarmos essa situação. Como andamos com relação a tudo que nos é chegado? Como que aquelas queixas que chegam até nós ficam quando chegam até nós, essas queixas? Então nós precisamos nos conscientizarmos que existe essa necessidade. Isso é amor, isso é transformação moral. E esse é o convite, que nos é feito pelo Evangelho e por Jesus, Nós podemos então entender que essa mansuetude que vem junto com a pacificação é a calmaria. Mas e como nós vamos chegar a esse ponto de estarmos mais mansos e pacíficos? Será que nós já temos essa condição no mundo que vivemos hoje? Talvez, se olhássemos um pouco mais para aquele irmão que ainda não consegue estar no estágio que nós estamos, porque nós podemos ter melhorado um pouquinho, mas aqueles que estão à nossa volta, se nós já temos conhecimento do Evangelho, já temos conhecimento da doutrina, já estamos na busca, nós, enquanto divulgadores desse Evangelho de Jesus, nós temos essa necessidade de acolher aquele que chega, Às vezes o irmão chega fora do prumo e nós não conseguimos dar conta de acolhimento. Nós levamos algumas vezes, para não ser mais assim direto, dizer que a maioria das vezes nós levamos para o pessoal, e pode até ser que seja algo conosco, mas e aquilo que nós aprendemos? Nós estamos praticando? Porque essa prática da lei do amor é que vai fazer a diferença. Se nós estivermos com essa vontade de fazermos a diferença nessa encarnação que nos foi dada, porque afinal nós temos a oportunidade bendita de refazermos aquele caminho que outrora não conseguimos finalizar de bom grado. Então, como nós estamos agindo nessa encarnação, meus irmãos? Eu gosto bastante de deixar uma reflexão. E eu vejo que essa reflexão de hoje, com relação à mansuetude, não poderia ser diferente. Porque da forma, que nós estamos direcionando a nossa vida com os nossos familiares, com aqueles que estão até colegas de trabalho, colegas de casa espírita, irmãos de caminhada, irmãos de outras religiões, como nós estamos agindo? Nós estamos sendo, onde estivermos, os pacificadores ou aqueles que ainda colocam lenha para pegar fogo mais rápido, para piorar a situação? Porque o convite do Mestre Jesus é exatamente o contrário disso, que a gente fique bem, que nós possamos deixar em nós o que for melhor. Mas como que nós deixamos em nós o que é melhor? Através da nossa reforma, da nossa educação emocional. Porque, na verdade, as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe e que até hoje nos sustenta é a melhor reforma íntima que nós temos. Porque se seguirmos cada uma daquelas bem-aventuranças, nós com certeza conseguiremos entender o que Jesus veio trazer para nós. E ele, na verdade, ele a todo momento nos mostra o caminho a seguir.
Então, em alguns momentos, nós passamos por irmãos que estão numa situação muito difícil, né? Podem estar até envolvidos com irmãos desencarnados que não estão bem. Mas e como que é a nossa reação? Como nós agimos? Nós acolhemos ou nós pioramos aquela situação? Então, essa reflexão que fica para nós, sabe, meu irmão, meus irmãos, e esse comportamento é que vai fazer a diferença em todos nós, né? E se nós vivermos, né, de um modo que possa acrescentar não só em nós, porque a importância aqui nessa encarnação, porque nós não sabemos, né, quanto tempo ainda teremos. O planeta Terra está em fase de transformação, de regeneração, mas e nós? Nós queremos herdar a Terra, porque ele fala, os mansos herdarão a Terra. Que terra que Jesus fala para nós? A terra já transformada. E se nós não tivermos essa transformação moral, como nós teremos energias para ficarmos nesse planeta? Muito provavelmente nós teremos que sair dele. Por quê? Porque a energia ela precisa ser compatível com o planeta. Então todos nós precisamos estar imersos como estamos agora no fluido cósmico universal e nas energias deste planeta. Então, o que nós podemos fazer para que mantenhamos essa energia e talvez nos transformemos mais um pouco a cada dia, né? Lembrando, né, que viver de qualquer modo é para todo mundo, mas viver em paz conosco mesmo é o serviço de poucos de nós. Nós estamos pensando nisso porque Jesus vem falando, né, a todo momento que aquilo que nós temos aqui, que o reino de Deus está dentro de nós. Mas será que nós temos consciência que esse reino ele está aqui dentro? O que Jesus coloca para nós como reino dentro de nós? Nós sabemos que Deus está em nós, que nós somos criação do Pai, mas será que a nossa mente ela está conectada a isso? Porque se Deus está em nós, por que nós ainda não temos essa confiança e essa fé em poder entender aquele irmão que ainda não tem? Porque ele também é filho de Deus. Ele também é filho do mesmo Pai que nós. E que nós possamos entender que enquanto todo o planeta não estiver vivenciando o amor, porque falar de amor nós falamos, todos nós podemos falar, mas vivenciar do amor. O que seria vivenciar do amor? Seria acolher aquele que tem necessidade, seria acolher inclusive os orgulhosos, que ainda não tomaram consciência, acolher aqueles que ainda nem conseguem perceber a presença de um Criador, porque nós podemos perceber no dia a dia que a maioria das pessoas talvez nem tenham essa percepção que existe um Criador, que Jesus veio para nos mostrar o amor, a lei de amor que Jesus nos trouxe, porque antes nós só conseguíamos perceber a lei de olho por olho e dente por dente. Mas em algumas vezes hoje em dia, nos fatos que nós presenciamos, parece que a humanidade, ou seja, nós, seres humanos, estou me incluindo como individualidade, ainda estamos pensando no olho por olho, no dente por dente. Nós ainda, às vezes, queremos usar a justiça, que a gente entende que seja justiça. A pessoa fez uma coisa, a gente tem que matar, a gente tem que espancar, da mesma forma que era lá atrás, na época de Moisés. Mas e Jesus? O que Jesus trouxe para nós?
Jesus nos traz a lei do amor, a lei do perdão. Perdoai 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. E aí, nós podemos lembrar aqui, nesse mesmo capítulo do Evangelho, que fala da mansidão, que fala da pacificação, no item que fala da cólera, que às vezes a gente não consegue controlar essa cólera, que tem tudo a ver com esse capítulo. Por quê? Porque se fala de pacificação, como que nós enfrentamos a cólera? A nossa cólera, porque aqui é importante nós falarmos de nós. E aí, um espírito protetor vem e nos fala, né, que o orgulho nos leva a julgarmos que somos melhores. Então, às vezes, nós sentimos melhores do que os outros. Nós sentimos os donos da verdade, da razão, mas não é isso que Jesus vem nos falar no início. Ele nos convida a sermos mansos e pacificadores. Será que nós estamos conseguindo compreender essa mensagem do nosso Mestre Jesus? Então, que a gente consiga, né, fazer essa mudança, usar da afabilidade, usar da doçura, que vem como aqui para nós, nesse capítulo do Evangelho, como instrução nos Espíritos. Lázaro nos fala que a benevolência para com os semelhantes, né, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Mas e aí? Nós estamos tendo benevolência? Quando a gente vê uma notícia na televisão, né, que a gente não tem como, às vezes não quer nem ver a televisão, mas está no celular, está em todo que é lugar, as pessoas conversando, nós conseguimos fazer uma oração por aquele que provocou aquela violência? Será que nós já conseguimos fazer isso? É importante que a gente possa olhar com um pouco mais de misericórdia, porque nós queremos a misericórdia para conosco. Mas quando troca de lado, às vezes a gente não quer, a gente aponta o dedo. Então o Evangelho é muito claro para nós, meus irmãos. O Evangelho vem nos mostrar como devemos reagir a cada situação. Sabemos que no primeiro momento pode até ser que não consigamos fazer assim, mas talvez no primeiro momento seja importante nos calarmos, voltarmos para dentro de nós e pensarmos como Jesus agiria se estivesse aqui no meu lugar. Guardadas as proporções, muito provavelmente nós vamos conseguir ter uma reação melhor, porque nós reencarnamos para a nossa melhora, para a nossa evolução moral. Precisamos da matéria, precisamos das pessoas que estão à nossa volta. E uma coisa muito importante, o que estamos vivenciando hoje aqui no planeta é para a nossa evolução moral. E esse tema de bem-aventurados os pacificadores é para que a gente possa reavaliar as nossas ações no dia a dia. Como estão as nossas ações? Estamos seguindo o Evangelho de Jesus? Aquele que nos ofende, que nos faz algo, nós já conseguimos perdoar? Então a gente deixa aqui essa reflexão. Pode ser que muitos já venham fazendo essa reflexão, mas eu vejo que é muito importante, sabe? Esse comportamento nosso como pacificador, porque vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que nós sejamos aquelas pessoas que fazem algo melhor, sabe? E para nós mesmos.
vai mostrar, talvez, que estamos em conexão com a proposta reencarnatória. Qual é a nossa proposta reencarnatória? Talvez a gente ainda não tenha acordado para ela. Mas as nossas ações, aquelas pessoas que estão à nossa volta, é que vão delimitar o que eu preciso, o que nós precisamos ou não trabalhar. Então, meus irmãos, eu deixo aqui, né, essa reflexão, na verdade, né, porque se nós somos convidados a ser pacificadores pelo nosso mestre e amigo, que a gente possa falar sim para Jesus. Será que estamos falando sim para Jesus? Ou estamos falando sim para Jesus, mas estamos agindo de forma diferente do que nós estamos falando? Então nós deixamos aqui esse convite para reflexão, para transformação e muita paz nos corações. Que Ele, o nosso Mestre, seja sempre aquele nosso amigo maior, que nos momentos que ainda estivermos fora do controle, fora da ação no bem, que possamos lembrar dele e que ele possa vibrar os nossos corações. Muito obrigada e muita paz. Que o Senhor esteja presente em todos os lares. Que assim seja, meus irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Um abraço.